Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. O Evangelho deste sábado está em Mateus 13, Mateus 16, de 13 a 19. Senhor, purifica meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. E Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E você, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar no céu, o que você desligar na terra será ligado no céu. E Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse nada a ninguém. Ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós acabamos de ler o Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 13, verso 16, está no capítulo 16, verso de 13 a 19. É onde Jesus dá autoridade a Pedro. Para Pedro dirigir a igreja primitiva. Igreja pequena, pouquinha gente, só tinha 12 pessoas com ele mesmo. Era fácil até de dirigir essa igreja. Era um grupo de oração, um pequeno grupo de oração, sempre, para fazer uma comparação. E Pedro era pescador de peixe. Se tornou o primeiro papa da Igreja Católica. Pedro, tu és pedra, com essa pedra edificarei a minha igreja. Os poderes da morte nunca poderá vencê-la. Meus irmãos, é verdade. Já tem 2025 anos a Igreja de Jesus. Foi fundada. Jesus começou com essas pessoas, preparou essas pessoas para que essas pessoas dessem continuidade à evangelização, a boa nova do reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova, a notícia boa. Os homens estavam perdidos. Lá nas trevas apareceu uma luz. Essa luz é Jesus. É o Espírito Santo que veio para iluminar o mundo, que veio para mudar a história, que o tempo da igreja é um tempo novo, é a boa nova, é o tempo que Jesus abriu as portas do céu para nós entrar. Antes estava fechada, ninguém tinha a chave do cadeado. O Mestre Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, veio, abriu a porta do céu para todos nós entrar. A igreja é a porta do céu. É através dela que nós vamos entrar no reino de Deus. Nós vamos viver no reino de Deus se assim fizer por não merecer. A igreja, meus irmãos, é o corpo misto de Cristo. A igreja é o próprio Cristo, continuando na história.
O mesmo é o próprio Cristo, continuando na história. Ela foi fundada pelo próprio Jesus para salvar a humanidade. Aí Jesus preparou 12 homens, pescador de peixe, pessoas que não tinham cultura, aquele povo simples. Apesar que tinha até médico no meio, São Lucas, que era médico. Mas depois foi que apareceu. Mas de imediato Jesus ficou aquelas pessoas despreparadas. E preparou para assumir o controle da igreja quando ele ascendesse aos céus. E assim aconteceu. Jesus trouxe para o mundo uma realidade nova, uma vida nova, um modo novo de viver. Aquelas coisas velhas, as práticas velhas, antigas, ficou tudo para trás. Jesus suscitou na terra a igreja, a Eucaristia. Então aquela prática velha de matar animais, oferecer a Deus, acabou. Jesus veio e disse: eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista, quando viu ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, ele se colocou no lugar daqueles cordeiros que era morto para oferecer o sangue e a carne a Deus. Aqueles bodes, cabritos, bois, pombos, tudo, faziam oferta a Deus. Aí Jesus veio: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, antes de ser, depois que ressuscitou, ressuscitou e celebrou a Eucaristia. E disse para aqueles que estavam ao redor dele, que ele tinha preparado, né, para tomar o controle, controlar a igreja, para assumir o papel dele. Ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. Aquele que comer desse pão viverá eternamente. Aquele que for digno e se alimentar deste pão viverá eternamente. Olha, meus irmãos, que coisa linda. Acabou de sacrifício de animais. Agora ele é o próprio Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo, que veio para mudar a história através da igreja. Então a igreja é essa porta do céu que foi instalada no mundo para nós entrar através dela. Não existe outro caminho, meus queridos irmãos. Não existe outro caminho. Você que alguém aponte outro caminho para você, mas não existe caminhos diferentes. O caminho é a igreja, é o próprio Jesus. Ele se oferece na Eucaristia todos os dias, não sei quantas vezes por dia. É mais de 500 vezes por dia, 500 mil missas, sei lá. É muita coisa. Jesus é louvado na terra dia e noite sem parar. Não para de celebrar a missa na terra, porque a Santa Missa é o sacrifício cotidiano de Cristo na cruz. A Santa Missa é a renovação do sacrifício incruento de Cristo na cruz. Por que incruento? Porque a primeira vez que ele se entregou, ele sofreu as dores. Agora ele não sofre as dores. Acontece o sacrifício, mas ele não sofre as dores. Então, a igreja é o caminho. Sem ela, fora desse caminho, não tem salvação. Fora da igreja não tem salvação, como diz os papas. Todos eles disseram isso. Nem todos, mas a maioria disseram isso. Fora da igreja não há salvação. A igreja é católica,
E essa palavra católica vem do grego, quer dizer universal. Ela é católica, ou seja, universal, apostólica. Por quê apostólica? Porque os apóstolos deram continuidade. E ela é romana. Porque o Papa ficou em Roma. O Papa é romano, se instalou em Roma e até hoje está em Roma. Aquele cantinho lá que é o Vaticano. Por isso que ela se chama Católica Apostólica Romana. A palavra católica quer dizer universal. Ela é universal. Apostólica Romana. A Igreja Católica. Essa igreja fundada por Jesus. E aqueles 12 apóstolos que ele escolheu e preparou continuaram a missão de Jesus até o dia de hoje. Cada bispo que é ordenado na igreja, ele cumpre o papel de um dos apóstolos. Os presbíteros, que são os padres, os colaboradores, aqueles que ajudam, celebram a missa, faz com que aconteça o santo sacrifício, celebra o corpo de Cristo, consagra o corpo de Cristo. Como Deus é maravilhoso, né? Ele se preocupou com a gente. Uns trastes que nem nós, que não serve a muita coisa, mas Deus, na sua misericórdia, tão grande, mataram o filho dele, Jesus, Filho de Deus. Foi morto na cruz por nós, para salvar nossas almas, meus irmãos. E o que é que nós estamos fazendo de bom para agradecer a Deus, para retribuir essa graça tão grande? Precisamos retribuir com muitas obras que agradem a Deus. Muitas obras que agradem a Deus. Livrando-nos do pecado, fazendo sacrifício, confessando, sempre confessando, para que Deus nos perdoe os nossos pecados e nós vivamos neste mundo na graça de Deus. Nós estamos no tempo da graça. A primeira vinda de Jesus até a segunda vinda é o tempo da graça. Depois da segunda vinda, acabou o tempo da graça, o tempo da igreja. Que Deus louve, Deus seja louvado e o inimigo acorrentado. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Venha, Espírito Santo, encher nossos corações de bondade, sabedoria, que nossas mentes grave tudo que está em Tua Palavra, Senhor. Que o Espírito Santo nos ilumine nossos passos, nosso caminho, para que a gente seja digno do reino dos céus, essa morada eterna, onde a morte não vai existir mais, onde não vai existir mais fome, nem sofrimento, nem doença. Esse lugar maravilhoso se chama Reino de Deus. Nos esforçamos para entrar e nunca mais sair. Mesma coisa que entra no inferno também, nunca mais vai sair. Lá só tem porta de entrada, não tem porta dos fundos não, sair. Já era, entrou lá, não sai mais. Então, vale a pena fazer esforços. Fazemos esforço aqui na Terra, bastante esforço para entrar pelo caminho estreito, como disse Jesus, porque larga é a porta da perdição. E muitos são os que entram por ela. Oremos, meus irmãos, muito, para que Deus nos dê um coração aberto, uma mente aberta para a sua palavra, para meditar e colocar em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.